Queria perguntar para o senhor, hoje mais cedo o Itamaraty também falou, existe uma cobrança para que o governo brasileiro se posicione, apesar de a ONU não reconhecer, não chamar o grupo Hamas como terrorista, e o Itamaraty segue nessa linha. Mas queria ouvir do senhor qual é a posição de fato do governo brasileiro, se essa postagem do presidente Lula significa uma mudança e agora o governo reconhece sim que o grupo Hamas é um grupo terrorista. Bom, em primeiro lugar, o Brasil tem uma posição histórica, né? Existe uma delegação, existe uma competência para informar esse conceito de organização terrorista no mundo inteiro, e há uma compreensão por parte de todos os países que compete ao Conselho de Segurança da ONU a definição a respeito disso. E nós não podemos, né, alterar, em função de uma situação específica, uma posição histórica que, inclusive, tem sido fundamental para que o Brasil possa ser reconhecido como um país protagonista da possibilidade da construção de acordos para conflitos internacionais. Ministro, essa posição que tradicionalmente a esquerda brasileira sempre teve, de apoiar inclusive grupos como o Hamas, um grupo terrorista que faz um ataque covarde como o que ocorreu no sábado, pode de alguma maneira atrapalhar a posição do Brasil? O Brasil que está nessa posição importantíssima, presidindo o Conselho de Segurança da ONU, ou para o presidente Lula, uma coisa é o que, por exemplo, a bancada do PT na Câmara fez ontem, de tentar aprovar também uma moção de repúdio a Israel, e outra coisa é o que o governo brasileiro está fazendo? Olha, na realidade não é o PT, né? Quer dizer, o Brasil tem uma posição histórica de apoio e reconhecimento às resoluções da ONU sobre a criação do Estado palestino. Ministro, em 2021, 10 membros ligados ao PT assinaram uma carta protestando contra a classificação de terrorista para o Hamas por parte do Reino Unido. O senhor teria sido um destes signatários. A pergunta é, diante dos novos fatos, o senhor muda de posição? Na realidade, esse manifesto ele tem sido utilizado de forma absolutamente equivocada, né, por pessoas que tentam, em qualquer momento, transformar as coisas em disputa política, como se essa fosse a centralidade da nossa preocupação ou da vida das pessoas, né? Quer dizer, a nossa preocupação hoje é a promoção da paz. Por outro lado, eu sou ministro do governo do presidente Lula. E é evidente que a minha posição é a posição do governo, é a posição do presidente Lula. Se o governo entende que cabe à ONU a definição de classificar uma outra organização como terrorista ou não, como organização terrorista ou não, evidentemente que não sou nem eu que vou ter uma posição diferente da posição do governo, da posição do presidente Lula e da posição da ONU. Eu acho que a questão semântica ela tem uma importância. A gente viu uma mudança no tom da nota do presidente Lula em relação às notas que a diplomacia brasileira vinha produzindo. Notas que falavam em morte, mas não davam conta de assassinato, execuções. E esse tom da nota do presidente Lula foi bem diferente. Então, para o bem da transparência e da informação, o senhor acha que o governo brasileiro e o presidente Lula teria algo a perder se dissesse, nem que fosse o Hamas, que é mais do que uma simples organização terrorista, pois tem um braço na administração pública, um braço nos serviços básicos, mas o seu braço armado, as brigadas Izedin e Al-Qassam, atuaram como terroristas nesse momento ao atacar civis desarmados em Israel, kibbutzim e tudo mais. E aí condená-lo com clareza, porque senão fica no ar e dá munição à oposição ao governo e aos críticos do governo, dizer, estão sendo muito lenientes com terroristas, e com o terrorismo, de fato, não se pode ser leniente. Entendo a preocupação com a tradição histórica do Brasil de só classificar oficialmente de terrorista organizações que ganham esse selo das Nações Unidas, é uma posição legítima, mas como declaração do presidente da República
essa palavra não deveria constar também, já que o tom mudou, era um tom mais enfático? Bom, em primeiro lugar, eu concordo muito, né, com essa preocupação, eu diria quase que com essa denúncia, né, da maneira como determinadas pessoas públicas, né, se utilizam de situações de conflitos como essa para disseminarem essa quantidade de desinformação, de fake news, de vídeos que não dizem respeito ao que está acontecendo agora. Eu vi uma notícia sendo reproduzida por parlamentares, né, de que teria ocorrido a decapitação de crianças, de bebês. As pessoas postam as maiores barbaridades, né? E quero aqui dizer que eu sou daqueles que acredita, né, que a imprensa tem um papel fundamental como uma referência de informação para garantir às pessoas, né, que estas fake news e que estas mentiras possam imediatamente serem desmentidas. Essa escalada da desinformação, ela corrói, né, a democracia, ela corrói as relações entre as pessoas e nós devemos denunciar. Essa é a melhor posição que o Brasil pode ter. E ela hoje está sendo reconhecida por toda a comunidade internacional. Se nós olharmos hoje, o mundo inteiro está dizendo, olha, a posição do Brasil é a posição que o mundo precisa.